Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. As religiões tiraram a palavra nos filhos na terceira e na quarta para adequar a vida única. Ficou assim nas traduções erradas. Só que na Torá está assim, do jeito que está aqui. Ó. Eles fizeram assim, dos pais até os filhos da primeira e da segunda geração. Quer dizer o seguinte, na primeira geração, a pessoa que fez muito mal morre. Então são 100 anos, volta para o mundo espiritual. Se adapta ao mundo espiritual, leva mais ou menos mais 100 anos. Depois, na terceira geração dos netos, bisnetos, ele já pode reencarnar na família. Está claríssimo. Porque se eu disser que eles não estão falando da reencarnação aqui, torna-se a justiça de Deus monstruosa. Vocês acham? Fui temente a Deus desde pequenininho, fiz tudo, fui religioso, não tive vício, e meu pai pintou e bordou meu avô e eu vou pagar por eles? É justo isso? É coerente? Isso não tem lógica. É claro que eu mesmo devo voltar para retratar os meus erros do passado. Por isso, nos 10 mandamentos, na primeira lei, está falando da reencarnação. Ó. Nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me amam. A terceira razão para nós acreditarmos na reencarnação, teologicamente dizendo, está no profeta Isaías e a exortação ao reviver. A palavra reviver é aquela palavra que eu li, gigush. Aqueles do vosso povo, olha bem como Isaías é claro, aqueles de vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai vosso sono, entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. Porque arruinarei a terra do reino do gigante. Mesmo que ele não estivesse falando de reencarnação, quando ele fala que morreu e viverão de novo, esta frase aqui confirma. Porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz. O orvalho de luz é o espírito que cai no pó e dá vida. Mas esta ainda não seria a mais interessante. Olha, quem conhece a história de Jó aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu falar de Jó? Quem aqui já ouviu falar? Seja paciente como Jó. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. Se não tiver a chave da reencarnação, ninguém entende a vida de Jó. Este homem puro, religioso, serviu a Deus profundamente. Seu avô, seu pai, todas as gerações. Mas como pode um homem que serviu a Deus cair numa expiação tão dolorosa de pegar tudo quanto é tipo de doença, perder a saúde, perder os bens materiais, expiar e ainda dizerem, Deus estava provando a fé. Ué, mas ele sempre mostrou a fé dele em Deus? Só a reencarnação para explicar. E não é nós que inventamos, está nas palavras dele. Olha o que ele diz. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separa do espírito, foi consumido. O que é feito dele é uma forma filosófica de chamar nós para a verdade. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver? Nesta guerra em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação, minha transformação, minha oportunidade de mudança. Mas aqui ele ainda é mais claro ainda nesse texto. Quando o homem morre e perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Esperai todos os dias de meu combate até que venha a mutação.
só a reencarnação para nos fazer entender a vida de Jó. É claro que ele tinha toda aquela paciência. Ele sabia intuitamente que ele estava expiando o passado. Ele estava provando tudo que ele se propôs. Mas a sétima, que é a última que nós vamos analisar, é a mais rica de toda, a quinta. Porque, olha que interessante, a identidade de Jesus indagada pelos seus discípulos. Olha que rico. Jesus, tendo vindo da cercania de Cesareia, de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Veja que Jesus perguntou o que diz os homens em relação ao Filho do Homem. Vocês sabem por que Jesus fazia essa distinção? Ele sempre falava assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios. Vocês sabem por quê? Porque nunca nenhum de nós, por mais inteligentes, espertos, conseguimos tocar no Espírito de Jesus. No corpo pode cortar, pode pregar preguinho, pode fazer todas aquelas palhaçadas, pôr coroinha, fazer carregar, mas fazer Jesus sentir ódio, fazer Jesus mudar a sua postura fixada no amor, ninguém conseguiu. O teu espírito é intocável. Por isso ele faz essa pergunta, porque nós não temos ainda condições de penetrar no seu espírito e compreender a sua grandeza. Agora estamos começando. Então ele pergunta sobre ele encarnado, e eles respondem: diz uns que tu és João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Messias divino, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que isso te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Continuando o texto, Jesus diz o seguinte: é em cima desta revelação que eu edifico a minha igreja. Ele edifica a igreja dele em cima da revelação, não de pedra, pedra quebra, é fria, não tem sentimento, mas a alma. É isso que ele quis dizer. Vejam que o povo que tinha a expectativa de vir reencarnar um profeta. E Jeremias era um profeta muito parecido com Jesus, só que ele viveu 500 anos antes de Jesus. Achavam que ele era Jeremias. Então esta quinta prova fala da identidade, mas ainda temos a sexta. Herodes, o rei reencarnacionista. Herodes era um homem muito culto. Era um homem que estudou toda a filosofia egípcia e grega. Ele acreditava na reencarnação. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, outros que um dos antigos profetas retornaram. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de